Sem dúvidas, apaixonar-se pode ser uma dádiva com uma maldição, mas que vai lhe dar frutos. Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos começar a falar sobre várias obras desta temporada, começando com o romance da temporada e possivelmente o romance do ano. Vamos falar sobre Tonikawa, Over the Moon for You, ou se você preferir chamar Tonikaku Kawaii. Sério, comédia romântica, slice of life, é uma obra que o casal já tá feito, eles já estão casados no primeiro episódio, a opening já mostra o beijo deles como recém-casados, é o tipo de obra que eu precisava assistir esse ano, é o tipo de obra que eu precisava assistir essa temporada, é o tipo de obra que você precisa conhecer através do meu canal. Porque, sério, gente, eu vi esse anime, eu fiquei apaixonado, eu tive vontade de casar, e pra você ter ideia, gente, pra eu aqui, Haru-senpai, ter vontade de casar é só por anime mesmo, é só por essa influência, porque longe de mim querer casar, só se for com uma Tsukasa que eu encontro lá no Nippon, porque daí a questão é diferente. Mas, pra todo caso, gente, é aquele anime que você assiste e você tem vontade de casar, sério mesmo, você tem vontade de encontrar a tua alma gêmea, a sua Tsukasa, o seu Nasa-kun, porque, sério, é muito bom, você vê e você pensa, caraca, precisa de alguém, tipo, é muito fofinho. Esse anime dá muito essa vibe, e, sério, eu sou uma pessoa muito romântica, mas eu nunca tenho interesse em ter relacionamento, então, sério, cuidado, esse anime faz você querer ter um relacionamento. Pra todo caso, gente, é um anime que eu recomendo mais do que tudo. Eu vou falar a história, como foi esse episódio 1, o plot principal, e vou falar alguns pequenos pontos que eu gostei. Mas antes, já citando de início de vídeo, para que eu não esqueça, eu quero deixar já exaltado que eu gostei da escolha de seiyus. Eu acho que foi uma escolha muito bem feita. A heroína principal é a Kito Akari-san, que é a seiyuu da Nezuko de Kimetsu no Yaiba. Temos o seiyuu do protagonista, que ele não fez papéis tão grandiosos, mas se você viu o Hachinan Ten, que foi um isekai do começo desse ano, acredito que você deve lembrar do protagonista. E para todo caso, eu gostei de ver que a Uesaka Sumire-san, ela também está escolhida no staff de seiyus, que vai dublar certos personagens dessa obra. Então eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a vozes deles, interpretando esses personagens, agindo, sendo eles. Então, sério, preciso dessa obra, seja para ouvir a voz dos meus seiyus favoritos, seja pra ver mais dessa obra maravilhosa, que eu não li o mangá, tô curioso pro próximo episódio, tô sedento porque eu gostei do plot, então promete, sério, vai ser muito bom. Pra todo caso, quero dizer logo no início que Crunchyroll, minha querida, parabéns, por conta de que esse anime é um original deles. E eu acho que deve ser citado, é esse o tipo de anime que eu espero que eles produzam. Anime que possui qualidade, um plot bacana, ele possui um plot que deixa a obra cativante conforme você vai assistindo, você vê que o plot já foi dado, agora você só quer acompanhar a desenvoltura, digamos que, dos personagens, a cada dia, a cada episódio, como vai ser, o enredo, a jornada, mas em modos você já sabe como vai ser. E é um tipo de obra que eu gosto que eles produzam porque é uma obra mais fácil de ser adaptada, mas que é cativante, é interessante até o final, você vai assistir. Então, eu tô muito feliz, eu acho que é um ótimo anime e tenho que parabenizar, né, quem produziu. Para todo caso, acredito que agora vamos falar sobre o que se trata Tonikaku Kawaii, porque, sério, que história apaixonante. É uma obra que você vai ter vontade de querer casar-se. Começando a falar sobre a obra, eu já vou para o plot. Porém, você vai perceber que o plot é literalmente o primeiro episódio desde o início até o final. Então fique calmo se você achar que eu já tô falando do episódio, porque você vai perceber que eu estou explicando de certo modo o plot. Então, vamos lá. Sobre o que se trata essa obra linda, cheirosa, meu querido senpai, que você tá com vontade de se casar? Então, acontece que a gente conhece o protagonista Yuzaki Nasa-kun. Por mais que o nome dele tenha sido parecido e inspirado da NASA, não é assim. Acontece que o significado do nome dele significa céu estrelado. E acontece que a forma como é escrita e falada fica NASA. E NASA você conhece, uma grande corporação americana que pode te levar ao espaço se você virar um grande astronauta. Então acontece que o protagonista, ele tem esse nome aí, né, que parece que foi inspirado na NASA, mas só foi uma coincidência. E você já percebe que pode ser que ele não goste do nome. E quando vem o amiguinho ou amiguinha pra fazer uma piada, piora tudo, porque assim ele ganha um complexo, porque ele virou alvo de piadas desde a infância. Por exemplo, jardim de infância, a amiguinha tava lá falando, Nenê, Nasa-kun, Izaki-kun, você vai se tornar um grande astronauta pra entrar na NASA? E daí acontece que o protagonista, tipo, sempre ficava bem bravo da vida. Ele tinha vontade de falar da maré Konoyaro. E acontece que ele não podia falar, né? Porque acontece que ele teve que aguentar. Por mais que desse vontade de esganar a pessoa, ele infelizmente não fez isso. Então acontece que desde a infância, foi passando-se anos, ele sempre teve esse complexo, né? Porque ele não gosta do nome dele. Por mais que o significado seja bonito, a forma como é falada não é bacana. Então dá pra compreender quando você não gosta do seu nome, e ainda mais quando vira alvo de piada, isso é muito triste.
Então a gente fica bem chateado pelo nosso querido Nasa-kun. Mas, para todo caso, acontece que ele decide melhorar em tudo, ele decide ficar perfeccionista. E o que eu quero dizer com isso? Então, acontece que ele pensa que ele não quer mais ser conhecido pelo Nasa-kun, um grande astronauta que vai entrar na NASA. Ele vai fazer com que as pessoas reconheçam ele, a sua grandiosidade, nele sendo o melhor de tudo. Ou seja, começou a estudar, a se dedicar, começou a ser o melhor em tudo na Gakkou, foi o primeiro lugar, tirou notas altas em todas as matérias. E assim, ele estava ficando com a vida dele garantida e ele estava ficando ao passo que ele estava querendo alcançar seu objetivo. Ele estava sendo conhecido e mais veloz que a própria NASA em sua velocidade indo para o espaço. Esse era o lema dele. E acontece que a gente vê que o protagonista teve meio que a sua vida afetada, né? O seu psicológico. Porque ele ficou bem afetado pela NASA, tanto que ele fala, você sabe porque eu não preciso de uma opção B? Por conta de que eu sou perfeito, eu vou conseguir porque eu serei mais veloz que a própria NASA indo ao espaço. Então, sério, o protagonista teve ainda um complexo pelo nome dele, mesmo sendo melhor e tendo um objetivo e ficando dedicado. E acontece que, tipo, ele tava indo muito bem, ele já tava perto do vestibular, ele ia ser o melhor de tudo, ia passar na escolha que ele queria, sem ter que falar escolha B, porque ele nem pensava em escolha B, e acontece que tudo isso desmorona. E por que desmoronou, meu querido senpai? Por conta de que ele encontrou mulher, né? Porque se não for mulher, por qual motivo seria, né? Mas brincadeira essa parte, me desculpe, pode ser feita uma outra piada, se não for por homem também, então entenda como você quiser a piada. Mas pra todo caso, no caso do nosso querido Prota, ele teve a vida dele acabada, porque ele encontrou a garota dos sonhos, a garota que, tipo, fez com que ele pensasse só em amor, em paixão, em casamento, em filhos, em vida de casados reunidos em lua de mel, e foi isso, o protagonista já estava apaixonado, perdidinho, queria perguntar o nome dela, e quando ele ia falar com ela, acontece que ele estava cego de paixão, não olhou para os dois lados da rua como ele deveria ter sido ensinado, e acontece que ele é atropelado. Então, mais uma dica, o anime nos mostra que você pode casar cedo se você encontrar a alma gêmea, e você deve olhar para os dois lados da rua, né, que talvez você não seja morto pelo caminhão do Isekai. Porque quando o caminhão chegou, eu pensei, caraca, o Prota tá indo pro Isekai. Só que acontece que o Prota até recusou, porque ele poderia ter ficado apagadão, desacordado, e não, gente. Acontece que ele ficou bem vividinho por conta de que ele viu que a garota deu a vida dela pra salvar ele. Só que ela não foi morta, ela ainda tava bem. E isso é uma curiosidade bacana, como é que a garota não teve quase ferimento grave nenhum, sendo que foi ela atingida. Então, tipo, é uma parte que você não dá bola, por conta de que não é o foco no enredo principal, mas você fica na dúvida, poxa, mas se ela protegeu ele, ela nem podia estar andando assim, ela tinha que estar com ferimentos bem graves. E tipo, se ele foi protegido, não era pra ele estar com todos aqueles ferimentos. Mas a gente entende depois vendo o episódio, mesmo que possa ser considerado possivelmente um furo. E a partir disso, vemos que o Nasa-kun, ele ainda está tentando ficar com a consciência recobrada, ele está na dose de adrenalina, por conta de que ele quebrou suas duas pernas, mas ele continuou andando. E acontece que a garota, ela tava bem, então ela saiu, digamos que o Prota ia ficar com a pessoa que atropelou ele, né? Porque foi um acidente, porque ele que estava errado, ele não olhou para o lado, né, que estava indo o automóvel. E acontece que mesmo assim, ele fala, eu sei que você quer dar seu melhor, por conta de que você poderia ter me matado, eu também iria fazer isso. Mas se você quer ver meu bem, deixe-me ir, eu preciso encontrar minha musa inspiradora. E acontece que o Prota, ele vai indo, numa nevasca. Ele vai indo, gente. Ele tá cheio de ferimento, ele podia estar morto já no meio da estrada, do caminho, mas o poder do gado é o poder que te alimenta, é o poder que te deixa na adrenalina, mesmo cheio de ferimentos. Ele recusou a ida pro mundo dos Isekais por conta de uma mulher, e a gente vê que ele consegue encontrar sua musa. E nesse momento, ele conversa com ela fica dando broncas porque ele tá com ferimento grave, ele pode estar morto. Assim, ela mostra que ele não pode ficar sem uma vestimenta, ele tem que ficar bem protegido com um casaco, porque senão ele pode ser morto, ainda mais pelo ferimento, pela perda de sangue. E acontece que ela ia chamar uma ambulância. E nesse momento, ela vai saindo, e o protagonista, ele ainda queria falar com ela, mas ele acaba perdendo a consciência. Só que antes dele perder a consciência, ele se declara, ele fala seus sentimentos para ela, e ela diz, tá bom, você quer que a gente fique junto? Você quer que nós fiquemos apaixonadinhos? Que sejamos um casal? Então case-se comigo. E ele fala, Yorokonde, é claro que eu aceito. E assim a gente vê que um casamento, uma promessa está feita. Assim eles ficarão juntos, como o protagonista quer. Porém,
ele fica sem consciência, ele desmaia, e assim ele acorda e é mostrado a passagem de tempo, que ele não encontrou a sua musa inspiradora, que foi sua salvadora, e acontece que ele pensa que ela recusou seu convite, e assim ele perde toda a motivação, porque ele já tinha perdido um ano. Então acontece que ele vai arrumar um trabalho de meio período, acontece que ele não queria deixar a sua família preocupada, então ele aluga um quarto, ele acumulou uma grande quantia de dinheiro, você já percebe que por não ter nada no quarto dele, então acontece que ele pensa, o que eu quero não é também dinheiro, e assim a gente vê que o que ele quer é uma musa inspiradora, porque realmente aquela garota mudou a vida dele, ele não tem mais a motivação pra chegar sendo o melhor de tudo, ele tá nem aí por conta de que ele não tá mais ligando por dinheiro, e acontece que devido à sua habilidade de comunicação, à sua carisma, acontece que ele estava muito bem atendendo as pessoas, como ele diz, só que acontece que tudo isso pode mudar a partir de agora, por conta do que, Haru? Por conta de que ele encontra sua musa inspiradora, ela chega no apartamento dele, no quarto dele, ela bate a campainha, assim, ele se pega de uma visita repentina, ambos ficam dentro do quarto, ela vai ter uma conversa bem séria com ele, ela mostra a certidão de casamento, ele já pega de primeira, ele pensa que poderia ter alguma coisa de errado ali, né, ela poderia estar armando algo pra ele, mas ele pensa, com esse sorriso, eu tô nem aí, se acontecer algo, eu dou meu jeito, e a gente vê que a vida de recém-casados vai começar, porque eles vão no cartório, eles viram casados, e a partir de agora, a gente vai acompanhar essa jornada muito linda, muito cheirosa, muito formosa, onde a gente quer ser aquele casal, onde a gente quer encontrar nossa Tsukasa, o nosso querido Nasa-kun, porque que obra maravilhosa foi essa que eu assisti e fiquei apaixonado. Com toda certeza, um ótimo anime, sem dúvidas, eu diria que facinho vai ganhar como romance do ano. Por conta de que esse anime, ele é perfeito, é o tipo de adaptação que eu conheci pela obra ser uma animação, e ocorre que eu nem ligo, nem tenho tanta vontade de ir pro material original, só talvez se a adaptação acabar, ser finalizada, daí como curiosidade, talvez eu queira ver o mangá, a continuação. Mas é o tipo de obra que eu gosto de ver o anime por conta de que ele tem um enredo simples, mas é um enredo gostoso, o romance já tá feito, o casal já tá construído, eles já são casados. Então é muito criativo, o autor soube fazer. Eu diria que a Tsukasa é uma personagem muito interessante, cheia de mistérios, por conta de que tem o fato, porque ela só chegou agora, logo um ano e meio depois praticamente. Segundo motivo, ela não teve nenhum ferimento mesmo, talvez que a demora dela ter aparecido foi por algum ferimento que ela teve. Quais serão os outros assuntos que ela tem que resolver antes de voltar para casa com o protagonista? Então, eu fico curioso porque ela é uma personagem misteriosa que a gente não sabe muito dela. Será que vai ser muito inspirado na história lá da Kaguya Ohime-sama? Não dá pra saber, porque foi mostrada a história, só que o protagonista já está casado com ela. Só que, será que eles terão algum problema para resolver nessa vida de casados? Ou será que eles terão facilidade? Será uma jornada cheia de emoções que eu estou curioso para ver. Mas, para todo caso, o protagonista, ele é muito a minha versão de quando eu estiver lá no Nippon encontrando a minha garota perfeita. Eu serei muito ele, porque praticamente ela veio com uma certidão de casamento. Ela tá falando de uma coisa que já aconteceu faz tempo. E ela ainda quer manter essa promessa. Ela tá armando algo pra mim? Bom, com essa carinha, com esse sorrisinho, com esses olhos fofos, eu nem ligo, eu dou um jeito. Sério, eu amei o protagonista. É muito eu lá no Nippon encontrando a garota por quem eu sou apaixonado. Vai ser perfeito isso. Pra todo caso, gente, eu acho que é uma ótima obra. Recomendadíssimo, você tem que assistir, é muito bom. Eu acho que a escolha de seiyus, a animação é muito boa, o plot é muito criativo, você se diverte vendo, então não tem como. Se você é tão romântico quanto eu, você precisa assistir Tonikaku Kawaii porque você vai gostar. Mas, para todo caso, eu diria que os pontos principais que esse episódio proporcionou, que o plot proporcionou, eu disse aqui no vídeo. Agora é esperar mais episódios pra gente ver o que pode acontecer. Mas acredito que antes, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para os próximos episódios para esse anime chamado Tonikaku Kawaii? Para os próximos episódios de Tonikaku Kawaii, eu espero ver muito, digamos que a jornada de uma vida de recém-casados. A gente vê que vai mostrar eles na primeira noite juntos, como será, como vai ser a reação deles. Eu quero ver também se essa questão do casamento vai gerar algum problema, digamos que para a família de ambos os lados, por mais que a heroína tenha conseguido a certidão, o carimbo muito fácil, e o lado do protagonista, a reação da família dele, eu fico curioso, porque por mais que pareça meio estranho o casamento na idade deles, e eu acho meio estranho, meio esquisito, ainda mais porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ter relacionamentos, gosta de casamentos,
eu acho que pra esse modo foi muito fofinho, muito bonitinho, mas acontece que no Nippon, por mais que hoje em dia seja raro, é uma questão que possivelmente deve ser real. Eu gosto de acreditar que o autor buscou realidade no que ele fez. Acredito que se tiver autorização de pessoas, você consegue ter realmente o seu casamento. Pelo menos é o que eu acredito. E relembrando, não é mais uma coisa comum. Pelo menos é o que eu acho e o que eu estou citando. Pra todo caso, eu ainda acho que seria uma questão legal de ser trabalhada. Digamos que alguns amigos fizeram uma reação tipo bizarra, uma face totalmente surpresa por ver que eles estão casados. Seria algo bacana que fosse mostrado, porque a gente pensa, será que vai mostrar eles, digamos que com amigos, com outro casal também da idade deles, com a família deles? Eu fico curioso pra isso. Eles vão morar em outra casa, se for se basear na imagem da Open. Então, eu fico muito curioso porque esse anime promete. Ele vai ser muito épico, ao meu ver, na questão de romance. Mas, pra todo caso, gente, o protagonista agora ele deve ganhar alguma motivação, já que ele encontrou a sua alma gêmea novamente. Então, provavelmente, ele vai voltar a estudar pra virar o melhor universitário, ele vai encontrar outro tipo de trabalho, porque eu acredito que ele vai tomar motivação, ele não vai ficar mais naquela vida meio que pacata que ele tava levando. Então, provavelmente, a gente vai ver algo a mais em torno disso. Possivelmente vai se desenrolar conforme a temporada avança, mas em torno da heroína principal eu ainda aguardo alguns mistérios e revelações, e ela estando bem próxima do protagonista. Então, sério, vai ser muito bacana, quero ver muito como vai ser a reação deles como recém-casados, diante de várias questões que eles vão levar nessa jornada. E espero que eles peguem a essência de ótimos animes de romance, né? Onde o casal também já tá bem feito, só que eles também apresentem criatividade. Então, eu fico curioso, porque eu acredito que ele pode ter um final com originalidade, mas um final bem perfeitinho, porque é uma história que necessariamente não precisa ter segunda temporada, mas pelo mangá ainda continuar em publicação, ele pode ter segunda temporada, porque ele já apresentou um potencial enorme. Então, sério, vamos esperar mais episódios. O que tiver de relevante a gente vai citando conforme passa as semanas. Mas, para todo caso, uma ótima obra, mais do que recomendado, e eu espero ver muito ainda focado em torno do casal e na vida de recém-casados, e quem sabe neles adotando um peto. Mas, para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de animes dessa temporada, e no próximo vídeo de Tonikaku Kawaii Mata Na!